Paz do Senhor, meus queridos amados. Meus amados, eu estou aqui neste momento para trazer uma reflexão da vida para a sua vida. Mas primeiro, meus amados, eu quero ler uma passagem da Bíblia Sagrada, encontrada nos Evangelhos de João, capítulo 14, verso 1, 2 e 3. Apenas 3 versículos, meus amados. E assim diz a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, a reflexão que eu venho trazer nesta noite é uma palavra relacionada à vida, onde você vai entender que uma palavra, meus queridos, apenas uma palavrinha pode salvar a vida. Uma simples palavra que diz: Jesus te ama. Apenas essa palavra, meus amados, ela pode salvar a vida. Meus queridos, apenas uma palavrinha pode salvar uma vida. Sabe por que eu falo isso, meus queridos? Porque Josué, homem temente a Deus, estava em sua casa, lá pelas altas horas da madrugada, dormindo. Tinha um belo sono. De repente, uma voz aparece para Josué, dizendo: Josué, levanta e vai até a praça. Josué olhou, escutou aquela voz, mas não deu ouvidos. Voltou a dormir. Então a voz via que Josué não deu ouvidos, voltou novamente pela segunda vez e disse: Josué, vai até a praça. Josué levantou e olhou para um lado e olhou para o outro, do canto do quarto. E ali não havia ninguém que havia falado essa voz. Eu só posso estar ficando doido. Voltou a dormir novamente. Mas pela terceira vez, a voz veio mais forte e disse para Josué: Josué, vai até a praça agora. Josué, levantando, e falou com a voz irônica: já que não consigo dormir, vou até a bendita praça. Então Josué levantou de seu quarto, caminhou pela rua, olhava para um lado e para o outro. Nada ali havia acontecido. Então Josué continuou a caminhar, até que Josué chegou até a praça. Olhou para um lado, olhou para o outro, mas nada ali havia acontecido. Josué então ficou intrigado com aquilo. Quando Josué já ia se virando para voltar para sua casa, a voz voltou novamente e disse: Josué, fala, Jesus te ama. Então Josué, tudo bem, falou: Jesus te ama. Olhou e nada havia acontecido.
Deu um passo para a frente e a voz tornou a dizer a Josué: Josué, fala mais forte. Jesus te ama. Tá, tudo bem. Josué falou um pouquinho com a voz mais aguda. Jesus te ama. Josué voltou a olhar para um lado e para o outro e viu que nada ali havia acontecido. Josué então começou a caminhar de volta para a sua casa. Então ali a voz voltou pela terceira vez. Josué, é para gritar. Jesus te ama. Então Josué, com fôlego em seus pulmões e com sua voz bem aguda, começou a gritar: Jesus te ama! Josué olhou para um lado, para o outro. Nada havia acontecido. Então Josué começou caminhando. Josué percebeu que a voz havia parado de conversar com ele. Então Josué chegou em sua casa e voltou a dormir. No dia seguinte, Josué levantou para ir para a igreja. Josué sentou lá no banco onde costumava sentar. Ali tudo bem. Quando o pastor chegou para fazer o culto, para celebrar o culto, logo de cara, o pastor convidou os irmãos. Meus irmãos, hoje nós vamos fazer um culto diferente. Hoje nós estaremos dando oportunidade para pessoas que querem aceitar a Jesus ou que têm algum testemunho para contar. Então, um irmão que ainda não era irmão, bem lá no fundo da igreja, no último banco assentado, levantou-se e arribou o braço. Pastor, hoje eu quero dar o meu testemunho. Então o pastor olhou assim: venha, irmão, pode vir. Então aquele irmão chegou e falou: meus irmãos, hoje eu estava na minha casa, ontem à noite eu estava na minha casa, apavorado, agoniado, atemorizado. Cheguei até no ponto de tirar minha própria vida, meus amados. Minha esposa havia me largado. Meus filhos haviam me largado. Para mim nada dava certo no serviço, no emprego. Todo mundo virava as costas para mim. Eu havia até decidido tirar minha própria vida. Então eu peguei uma corda, peguei um banquinho, subi naquele banco, pus uma corda feito um laço na comieira da casa. Quando eu estava disposto a tirar minha própria vida, eu pus o laço sobre a minha cabeça, sobre o meu pescoço, subi naquele banco. Ali eu estava decidido a me matar. Foi quando eu ouvi uma voz gritando: Jesus te ama. Eu parei um pouco para pensar. Decidi olhar de onde vinha essa voz. Fui até a janela de meu quarto. Olhei para um lado e olhei para o outro e nada havia lá fora. Apenas vi uma coisa: uma luz acesa.
vindo daqui de dentro dessa igreja. E ali eu percebi que a voz que gritava Jesus te ama vinha de dentro desta igreja. Então ali eu decidi que eu tinha que visitar aquela igreja. E aí, pastor, quando eu cheguei aqui na porta da igreja hoje, o meu coração se acalmou. Eu tive aquela angústia que tinha no meu peito foi embora. Aquele desejo de tirar minha própria vida foi-se embora. Aí foi que eu pude ver que Deus ainda estava comigo, que tudo havia tirado de mim, mas Deus permanecia sobre a minha vida. Então eu decidi hoje dar o meu testemunho aqui nesta igreja e aceitar a Jesus. Então aquele homem aceitou a Jesus naquela noite. Daí, só daí que Josué pôde perceber o que aquela voz estava perturbando Josué. Aquela voz chegou até Josué para que Josué gritasse: Jesus te ama. E é o que eu quero dizer neste momento para a tua vida, meu irmão. Jesus te ama. Pode que todos virem as costas para você. Pode que ninguém abra portas para você. Mas Deus é aquele que abre porta. Deus é aquele que renova a tua vida. E neste momento Deus está dizendo para você: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Naquele momento Josué olhou para aquele homem e pôde dizer: não só Jesus te ama, meu irmão, eu também te amo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, e esta é a palavra que eu tenho para a sua vida. Pense, reflita sobre essa palavra. E tenha um ótimo abraço de Júnior Souza.